Está no ar mais um Capixaba Cast e hoje com a presença de Vinícius Melo, Lucas. Olha que bacana. Exatamente, que felicidade receber você aqui, meu amigo. Rapaz, que honra poder trazer você aqui hoje, falar pra gente sobre ser orgulho capixaba, a sua trajetória, a história da yoga, muita coisa, né, Charles? Exatamente. A gente vai aproveitar hoje para que as pessoas que nos acompanham, você que está nos acompanhando, possa se inspirar não só no sucesso, no resultado que ele tem hoje como empresário, como CEO, mas também pelo ser humano que você é. Eu já falei para ele, depois eu vou contar como que eu conheci ele, o diferencial que ele tem. Eu sempre falo que o cliente ele compra lá a experiência, né? Mas o ser humano atrás dessa experiência a gente vai evidenciar aqui também. Vinícius Melo, que é CEO da Yoga Tecnologia, vai conversar com a gente um pouco sobre a construção da empresa dele e também o motivo pelo qual ele é um orgulho capixaba. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa, muito obrigado. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Primeiro com pessoas incríveis que eu também acompanho, que eu também admiro. Que honra. E mais ainda para poder contar um pouco do que a gente faz no dia a dia, né? Às vezes a gente fica meio sem graça ali, a perna fica tremendo. Pô, vou ter que dar uma entrevista, mas no final das contas é só falar do que a gente já faz naturalmente. Então, para mim é uma grande alegria realmente. E, poxa, espero que seja muito proveitoso para nós que estamos aqui dividindo nesse momento e principalmente para quem está de casa acompanhando a gente. Exatamente. Eu falei que para mim vai ser uma grande oportunidade, que eu conheço muito o seu resultado profissional, né? Você, a yoga, você vai falar depois o que é yoga, o que ela faz, vai trazer tudo pra gente aqui, mas eu quero também que você traga quem é o Vinícius Melo, quem é você, um pouco da sua trajetória, né, Charles? A gente trazer isso para que as pessoas possam acompanhar também aqui. Vamos começar com a yoga? Vamos. Pode ser? Vamos. Claro. Falar para o público o conceito dessa empresa para que a partir daí elas entendam o porquê que o Vinícius criou a yoga e a partir daí a gente vai entender um pouco mais desse da sua orgulho essência. capixaba. Massa, muito bom. Acho que é legal primeiro falar o que não é, né? Não é uma empresa de meditação, pessoal. Yoga não é uma empresa de meditação. Mas tem um pouco a ver, sim. Lá em 2017 a gente criou uma empresa de tecnologia que o intuito era ajudar os pequenos empreendedores na forma como eles cuidavam dos seus respectivos negócios. Então, assim, num cenário de extrema naturalidade, ser mal atendido e ter muita dificuldade, o novo que a gente quis trazer não, peraí, dá para estender a mão para esse pequeno empreendedor, dá para ser simples, ele pode sim controlar o negócio dele pela tela do celular. E aí nessa briga, né, de como que vai se chamar, a gente sempre quis fugir totalmente desse negócio de tech, de soft, de sistema, e a gente foi para um lado de se chamar yoga, para surfar um pouco na onda do que a yoga remete, que é meditação, tranquilidade, serenidade, para algo que tradicionalmente é um desserviço, que é a forma como o pequeno gestor cuida do seu negócio. Então, desde 2017, a gente segue com essa missão aí, com sonhos gigantescos. Hoje a gente já consegue ajudar milhares de empreendedores e empreendedoras que tiveram coragem de ali tocar seu negócio. Isso espalhado em todos os estados do Brasil. Temos operações internacionais já. Então, para nós é um grande privilégio também falar de empreendedorismo e dizer que a nossa história se mistura com a história desses empreendedores também. Quando a gente começou lá, não tinha uma ambição gigantesca, não tinha recurso financeiro gigante, nada. Foi tudo construído ali a 4 mãos mesmo, com o que dava para ser feito, mas sempre pensando que dava para entregar um pouquinho mais. Claro, bacana, hein? demais, né? Rapaz, você já conheceu lá ainda não, né? Não, tem que ainda ver a não, experiência que é. Vocês que estão nos acompanhando, gente, depois a gente vai deixar aqui as redes sociais para vocês acompanharem essa experiência que vocês trazem. E fala pra gente um pouco como que foi esse crescimento, porque assim, a percepção que eu tenho, a yoga nasceu, acompanhei, conheci você, tal, mas de um período pra cá, meu irmão, em lugar que eu vou, aqui é yoga. Então, qual foi o ponto que deu essa virada, assim, que fez a yoga tornar essa potência internacional, como você está falando? Mas, cara, eu acho que assim, primeiro a gente ter muita clareza sobre aonde a gente quer chegar, assim. Acho que isso é uma coisa que talvez faltou no comecinho e é normal. Às vezes tem um empreendedor, alguém que quer empreender, que está assistindo a gente e que se sente assim imerso em dúvidas e, gente, tá tudo bem, sabe? É normal. Nem sempre você vai estar com a convicção de que tá tudo no seu devido lugar, que você tá pronto para dar esse passo. Esse é um primeiro ponto. E aí agora, pra gente, o que tem sido o divisor de águas é justamente ter essa clareza. E aí quando você tem clareza, você começa a ficar mais confortável em dizer não para algumas oportunidades. Boa, olha que dica. Porque seu tempo não é infinito, seu tempo é escasso, esse é um ativo valiosíssimo. Então é muito importante que você tome boas decisões. E às vezes, para tomar boas decisões, só de você excluir algumas opções já aumenta a sua taxa de conversão e sua chance de acertar consideravelmente. E eu acho que o que a gente tem feito é isso. É clareza onde a gente quer chegar e, principalmente, se conectar com pessoas melhores do que a gente. Então, hoje esse sonho do Vinícius, empreendedor lá de 2017, hoje ele já é compartilhado com mais de 80 pessoas que vivem yoga, que dividem com a gente esse sonho, são nossos colaboradores.
E a gente, sem dúvida, assim, leva isso muito a sério, né? Desde quando um colaborador entra lá pela primeira vez, ele passa 3 dias no onboard, onde a gente, para quem não conhece o termo, né? A gente conta a nossa trajetória, por que a gente está empreendendo, coisas que a gente valoriza, coisas que para nós é fundamental quando o assunto é tratar o nosso cliente, nosso sonho grande, onde a gente pensa em chegar e não simplesmente trazer pessoas porque eu estou sobrecarregado, então eu vou trazer alguém para me ajudar na parte de operações. Eu estou sobrecarregado, então eu vou trazer um desenvolvedor porque eu não sei codar. Não é isso. As pessoas elas vêm para dividir com a gente ali o sonho grande. Cara, é incrível, assim, eu falo, já tive experiência de ir em outras empresas fora do Espírito Santo, eu nunca tinha visto, Charles, assim, a experiência que é lá, é uma tribo, né, as pessoas, a conexão que eles têm, você agora contextualizou, ficou claro para mim porque tem essa sinergia. Cara, né? Essa integração, então, para ser um... Total. Alguém da yoga. E assim, às vezes as pessoas confundem e assim... Estão todos convidados, a gente fica aqui em Vitória, no Espírito Santo, porque certamente tem pessoas que não são do Espírito Santo e vão ouvir a gente. Então, a intenção é que chegue pro Brasil. Tomara, logo vai chegar. Então fica o convite para quem não conhece, vir ao Espírito Santo para visitar a nossa casa. E eu acho importante a gente passar uma mensagem que cuidar dessa experiência do colaborador é muito mais do que essa historinha de que startup é parede colorida, sabe? É você dar valor àquilo que realmente importa. Então, poxa, se tem alguém disposto a estar ali contigo, ombro a ombro, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, como é que você não vai se preocupar em entregar minimamente uma cadeira confortável? Lógico. Ou um ambiente que a pessoa consiga dar uma relaxada, esparecida? Senão, cara, o que vai acontecer é isso mesmo. É 17h50, ele vai já estar no nível de estresse absurdo, não vai ver a hora de tocar o sino, igual o recreio da escola, vai fechar o computador e vai embora. E não é isso que a gente quer construir. Então, a gente conseguiu mostrar para as pessoas de que cuidar do colaborador não é pintar a parede e espalhar puff pelo escritório, mas sim cuidar daquilo que realmente precisa ser cuidado. E na prática, com verdade, né? Eu vivi isso lá quando eu estive com você, como eu falei assim, eu já tive essa experiência fora do Espírito Santo, no Espírito Santo foi a primeira vez, por isso que você está aqui hoje como Orgulho Capixaba, né? Por fazer essa diferença mesmo no estado, né? Queria que você falasse, daqui a pouco já puxaram te perguntar também, de onde nasceu, né? Você já explicou um pouco aí do que é, o que não é de meditação, né? Mas qual foi o gargalo que você percebeu assim, ó, no mercado, eu preciso suprir isso aqui. De onde nasceu essa história? Legal. Lá em 2017? Volta um pouco ali do tempo, traz pra gente essa experiência. Eu posso compartilhar assim 2 experiências que eu tive que foram determinantes para me encorajar a empreender nesse segmento que eu tinha pouquíssima experiência antes. Uma experiência pessoal mesmo, quando eu morei fora, tive o privilégio de conhecer uma outra cultura. Morei no exterior durante 1 ano. E lá eu trabalhei como garçom, trabalhei nesse segmento de food service. Você viveu isso lá? E eu vi que como que se resolveu como que existia essa dor lá fora, então me deu uma noção de mundo, de que existe muito problema para ser resolvido lá fora e como que as pessoas lá fora estavam resolvendo esse problema. E depois quando eu retornei, quando eu vim para o Brasil, eu também tive uma experiência de trabalhar como garçom. E aí eu convivia com assim, gente, mas por que é desse jeito? E aí a resposta que eu tinha, rapaz, você acabou de chegar, não mexe com isso aí não. Isso aí é desde que o dia que eu entrei que é assim mesmo. Nenhum dono está preocupado com isso. Então, mais cedo eu falei, né, sobre as pessoas estarem acostumadas com um desserviço. E eu não me acostumei com isso. Então eu falei assim, não, peraí, vamos sim encontrar uma forma de ajudar esse pequeno empreendedor. Uma outra experiência que eu tive que foi determinante também foi dentro da minha própria casa. Meu pai sempre foi uma referência de alguém que conseguiu caminhar ali dentro da sua carreira profissional, chegou a fazer mestrado, aposentou numa grande companhia. E aí quando ele aposentou, ele decidiu empreender com sua atual esposa, minha madrasta. E eu vi eles assim, o negócio ruir, até na parte pessoal mesmo, assim, de relacionamento entre eles, porque era planilha e as contas não fechavam, e cadê o dinheiro, e cadê as peças, cadê os negócios? Eu falava, gente, mas meu pai que teve acesso a conhecimento durante toda a vida não consegue, imagina um pequenininho. Que não teve, né? Pois é, e aí eu falei, não, peraí, vamos ajudar essa turma. Então, até quando a gente começou, a gente nos preocupou em talvez ir na churrascaria mais famosa da cidade, porque ali eu teria mais glamour e talvez ali eu seria mais conhecido. Falei, não, esse cara talvez não vai nem abrir a porta dele para mim. Deixa eu ir no pequenininho, no mais desassistido, porque talvez ali eu consiga contribuir de alguma forma. Talvez ali eu consiga ajustar o tom de voz. E hoje, por incrível que pareça, apesar de já atender a grande churrascaria da cidade, a gente tem como grande princípio a simplicidade, que foi o que permitiu que a gente nascesse. O tom de voz alinhado com aquele pequeno empreendedor que está ali com a barriga no balcão todo dia. Que ótimo, Vinícius. E você atende tanto as grandes empresas quanto as pequenas, ok? Agora, quando o empresário ele tem uma ideia, o empreendedor, naquela fase embrionária da ideia, se eles procurarem a yoga, né? Perdão, a yoga, não é yoga. Cara, isso é um ponto curioso, tá? Desculpa te interromper, porque quando a gente começou o negócio,
Era yoga, então sempre foi yoga, a gente nunca chamou do jeito, entre aspas, errado. Aí a gente começou a atender o Nordeste. Aí começou a aparecer o yoga. Não, porque yoga, eu falei, gente, tem yoga. E até que é leve, é carinhoso o yoga. Não, o yoga pode também. É gostoso de chamar, É né? gostoso, Yoga. é mais leve. E aí quando a gente foi pra fora, começou a fazer, apresentar para investidores externos, estrangeiros e tudo mais, o O com O tem som de U no inglês. E aí apareceu o Yuga também. Yoga. Aí no final das contas, é yoga do seu jeito. É simples do seu jeito. legal. Pode inclusive chamar da forma que preferir, não tem problema. Olha que ele tá falando aí, gente. Certamente você que veio lá já pensou assim, será que é yoga ou yoga? Aí, ó, tá explicado, é pra yoga do gente seu aí. jeito. Fica à Não a vontade. yoga ou a yoga, ou a yoga do seu jeito. Me conta, se eu sou um empreendedor, tô com uma ideia embrionária, eu procuro a yoga, você consegue atender desde a fase embrionária da ideia? Com certeza. Hoje, todo o segmento de food service, né, que a gente fala, bares, restaurantes, cafeterias, lanchonetes, food trucks, churrascarias, a gente tem solução para essa turma. E aparece muito empreendedores que assim, dentro da nossa jornada de compra, né, às vezes não estão no momento ideal, porque meu negócio ainda vai inaugurar, ou ainda estou procurando ponto, mas a gente se sente muito privilegiado de ser uma referência até mesmo para esse empreendedor que está começando. Ótimo. Ao ponto de entender que, olha, eu preciso ter uma precificação que caiba no bolso de quem está começando um negócio. Então a gente se preocupou sempre muito com isso, de que existem várias formas de se ter um negócio rentável, e para se ter um negócio rentável você não precisa cobrar muito caro das pessoas. Você que tem que se virar ali nos bastidores para conseguir entregar muito, cobrando bem pouquinho. Então esse sempre foi um pilar nosso. E para aqueles que não estão nem no momento de ter um sistema ainda, de ter uma solução ainda, a gente desenvolve, por exemplo, a Yoga Edu, que é uma plataforma de eu queria que você falasse educação, sobre. uma plataforma de educação para poder abraçar e acolher esse empreendedor que, de novo, está sozinho, que não tem bom relacionamento com o fornecedor dele, que não tem acesso ao gerente do banco, o fornecedor não dá prazo, a taxa de maquininha cobra uma taxa, a maquininha de cartão cobra uma taxa muito alta. Então a gente vai lá e estende uma bandeira branca, estende a mão para esse cara e fala, olha, pode contar comigo. E aí, por exemplo, esse é um dos produtos acessíveis que a gente consegue entregar para quem está começando um negócio. Cara, bacana. É ou não é um orgulho capixaba? Pô, lógico que é um orgulho É ou capixaba. não é um orgulho capixaba? Isso é maravilhoso. E nas redes sociais a gente encontra todas essas informações, né? Com certeza. E sobre esse ponto é interessante, né? Como que a gente entendeu o papel das redes sociais? Uma vez que nós, pessoas, passamos muito tempo na rede social, é sempre muito importante destacar para quem está de casa que, independente se o seu modelo é um modelo B2B, B2C, e aí traduzindo, né? Empresas que vendem para empresas, ou então empresas que vendem para o consumidor final. As pessoas, elas compram de pessoas. Então, é isso que, no final das contas, faz a grande diferença. As pessoas gostam de ser bem atendidas, então, por mais que seja duas empresas comprando uma da outra, ainda tem a figura de um vendedor, ainda tem a figura de alguém que vai receber, que vai cuidar. Então a gente usa a rede social muito para isso, para ser um ambiente social. Então a gente mostra a cara, explica, faz vídeo, grava em loco, vai lá no restaurante do cara. Então isso é muito importante também. Essa vivência que você escreveu, eu vi uma frase outro dia que fez um sentido tão grande para mim, que nós não seremos substituídos pela tecnologia. Nós seremos substituídos pelas pessoas que saberão usar a tecnologia. Com certeza. Eu acho que é essa a experiência, porque vocês trazem a tecnologia como um brado, mas quando a gente vai lá, a gente vê que a experiência humana, quando você pergunta brilhante que você fez, de se importar com a pessoa que está ali com a ideia, acolher aquela pessoa, mostra quantos desafios seriam superados ou evitados se a gente receber um apoio de alguém que já está em o caminho. Eu recentemente tive a oportunidade de falar para um grupo de donos de restaurantes e eu falei exatamente essa frase, para eles não terem medo de tecnologia e ficar remando contra a maré. Vou dar um exemplo sobre esse universo que a gente vive de restaurantes, bares, etc. A questão do garçom digital, que é o próprio cliente chegar, usar o celular dele e fazer um pedido. Do QR Code ali na Exatamente. Ou no próprio mas isso vai excluir o garçom. Os garçons, eles não querem isso, eles não aprovam. Gente, a tecnologia não está ali para substituir o humano. Está ali para substituir uma tarefa manual do humano, que é tirar pedido. Olha que bacana. Então, se o cliente ele pode fazer o pedido sozinho, sobra tempo para esse garçom que antes estava com medo de perder o emprego, de fazer relacionamento. Coisa que nenhum robô vai ser capaz de fazer. De chegar, perguntar se está tudo bem, perguntar como é que foi a experiência, se está precisando de mais alguma coisa, e ter um sorriso no rosto. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar também, que dá para usar a tecnologia associado com pessoas fazendo aquilo que precisa ser feito. Isso para mim é a maior revolução, é a evolução, na verdade, que existe, né? Alinhar a experiência humana com recursos tecnológicos. Isso é muito bacana. E Vinícius, você escolheu empreender nessa área, criar uma empresa para ajudar os empreendedores nessa área por conta da sua experiência no exterior. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Boa. A experiência lá fora ela foi mais numa linha de
de passear mesmo e de conhecer uma nova cultura. Mais uma vez, né, foi um privilégio que eu passei. De fato, é muito enriquecedor. Principalmente, assim, acho que mais do que o inglês em si, ou mais do que conhecer um outro país ou visitar, qualquer coisa do tipo, a gente sair um pouco da caixinha e descobrir que existe um mundão lá fora, sabe? Muda, né? Cara, existe Muda um tantão de total, coisa pra fazer. total, E aí você não fica com tanto medo. Mas e a minha faculdade se não der certo? Mas e o meu emprego? Cara, existe um mundão lá fora. Existe. De leva coisas pra isso, você. hein? Leva isso. Existe um mundão. Existe um mundão lá fora. Então, assim, acho que isso me encorajou a testar coisas. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda não tinha. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano lá na Flórida e ainda não tinha ideia concebida, mas lá no fundo eu tinha já essa semente de que existe um mundão de coisas para ser E você feito. queria vivê-lo. E aí, depois dizendo alguns nãos para minha carreira, seja dentro ali de algo um pouco mais tradicional, eu cursei engenharia na Federal aqui do Espírito Santo, eu fui vendo coisas que eu não queria ser quando eu crescer. Parece meio papo de criança, né? De o que eu quero ser quando eu crescer? Cara, isso tem que ser levado mais a sério. E eu descobri o que eu não queria ser quando eu crescer. Que é muito importante. Isso é fundamental. Quando você não souber o que você quer, pelo menos saiba o que você não quer. Exato. Que já vai te aproximar daquilo que você busca. Sobre carreira, projetos, tem que saber dizer não. Tudo, Exatamente. E aí, quando você começa a tomar essas decisões, você começa a dar valor para algumas companhias que te levam para o lugar certo, ou para alguns hábitos que te levam para o lugar errado. E aí, fazendo essa sopinha de coisas, né? Quando você começa a entender um pouco mais a fundo essa equação de coisas que te ajudam e te prejudicam a chegar onde você gostaria de chegar, aí fica um pouco mais fácil. Fica um pouco mais claro o caminho. Que Perfeito. bacana, cara. Perfeito. Eu sou muito fã dessa clareza que você tem da velocidade. A frase que você criou, que é bomba na internet. Fala pra gente aquela frase lá. Cara, isso surgiu assim como uma brincadeira mesmo, que é ouvir é melhor do que não vir. Não, toda vez que eu vou pra academia eu lembro disso. Acredita? Fica na bom. cabeça. Né? Repete pra gente lá. A frase é vir é melhor do que não vir. Isso eu costumava postar, né, quando eu tava fazendo alguma atividade física, seja musculação ou o jiu-jitsu, que são os dois esportes que eu pratico. E, cara, isso eu ouvi também de bastidores mesmo, não fui eu que inventei essa frase, mas eu comecei a usar essa frase para poder sacramentar ali, deixar notificado que eu estava cumprindo os meus acordos e, por um acaso, isso começou a motivar outras pessoas também. E no final das contas, quem pratica algum tipo de esporte sabe disso, né? A sensação que você tem ali do seu corpo ele respondendo depois de você ter feito uma atividade. Porque tem dia que a gente não quer ir, cara. Cara, é muito tem bom. Dia que Exatamente. A gente não quer ir. Mas aí, quando você vai, você não se arrepende. por isso que vir é melhor do que não vir. Não Eu sempre falo assim Exatamente. que não é sobre força de vontade, é sobre força de compromisso. Porque isso aí. tem dia que eu vou pra academia, eu vou arrastado, cara. Aí eu lembro, E outra coisa que pra mim, o significado que fez pra mim, às vezes você tá ali fazendo o que você tá dando conta. Mas aí você tem que dar um não. Vir é sempre melhor do que não vir. Isso significa que você que tá em casa, não consegue ir todo dia, você vai ficar se martirizando. Não, calma. Assim, se der pra você ir, vá. Se você sentir que você tá meio na preguicinha, vá. Mas se não der pra você ir, tá tudo bem. Amanhã você vai. Exato. Amanhã você se organiza melhor. E eu acho que sobre esse assunto especificamente é importante que a questão do autoconhecimento, né? No meu caso, por exemplo, a primeira coisa é o treino. Então, assim, eu não me alimento melhor e aí por isso eu vou no treino. Eu preciso treinar, porque aí eu me alimento melhor, aí eu consumo Primeiro menos você paga álcool, o aí antecipado. eu durmo melhor, aí eu gasto menos com coisas supérfluas. Então, assim, o meu gatilho é o treino. Mas às vezes você que está de casa, não necessariamente é o treino. Às vezes é a sua alimentação que você tem que mudar primeiro. Ou às vezes é um ajuste financeiro na sua vida que precisa vir primeiro. Então é muito importante. A gente dá valor a essas coisas, isso né? é muito importante, né, Charles? Isso aí. Assim, o que está impedindo eu de viver? Eu amo alta performance, né? A minha área é trabalhar um pouco sobre isso. E eu tenho acompanho você, depois a gente vai deixar suas redes sociais aqui para as pessoas acompanharem também. E é muito bacana, né? Falar sobre esse movimento de entender. A nossa intenção aqui hoje é evidenciar o Vinícius, evidenciar a yoga, para que todos nós sejamos inspirados por você. Agora, o que é ser orgulho capixaba para você? Boa. Para mim, primeiro, é um grande privilégio estar aqui e é poder ser protagonista dessa energia como um todo, sabe? É assumir essa responsabilidade, é entender que sim, a gente impacta a vida das pessoas, desde uma frase simples que era uma brincadeira virou um bordão e que hoje motiva pessoas que às vezes eu nem conheço, ou às vezes pessoas que vão lá na academia sem eu nem saber que por algum motivo foram por causa dessa brincadeira. Eu acho que ser um orgulho capixaba é assumir um pouco desse protagonismo realmente e aí começar a ser responsável pelas atitudes, pelos comportamentos, pela forma como as pessoas te enxergam, ou você entender que valorizar a questão de energia mesmo, de que caramba, às vezes você cabisbaixo, você triste, você sem passar a mensagem, pessoas vão
sofrer por isso. Sofrer no sentido assim, de você vai deixar de contribuir com a vida de alguém. Então, acho que eu tenho tentado isso, assim, entender que tem gente me olhando, tem gente que está esperando uma palavra, tem gente que está esperando um sorriso e que eu tenho que estar preparado para poder dar essa palavra, dar esse sorriso para essas pessoas. Poxa, perfeito. Adorei a definição. Rapaz, essa dá para dar replay depois. E a pessoa pode voltar para ouvir de novo. E o que é ser orgulho capixaba? Porque tem tudo a ver com a gente está propondo aqui, né, Charles? A gente fala protagonista, a gente trabalha muito isso. A nossa intenção com o Capixaba Cast é evidenciar talentos, pessoas que fazem a diferença para que nós sejamos protagonistas da federação, né? Nosso grande líder Marcos Buais traz isso, né? Esse protagonista da federação, e você faz isso quando você traz para o Espírito Santo uma empresa diferenciada, 80 pessoas que já estão 80 pessoas já e contratando. Então Por você que enquanto. quer posso fazer meu merchan aqui? Pode. Você que quer fazer parte dessa história, estamos contratando em várias áreas, da área comercial, da parte de atendimento, de tecnologia, de produto, várias áreas, porque de novo, a gente precisa estar conectado com pessoas melhores do que a gente, ambiciosas, que sonham grande. Então, para a gente vai ser um grande privilégio ver esse time aumentar ainda mais. Vai ser boa. Incrível. E olha, eu vou pedir só um espacinho aqui, porque a gente precisa ir para o intervalinho de 2 minutos para dar um espaço para os nossos patrocinadores. Já está de volta não com foge a não, reta... hein, Não, gente? por favor. Já está de volta com a reta final da entrevista com uma das melhores perguntas aqui. Tem uma coisa que ele vai responder agora pra gente. Para Vinícius, mas segura aí 2 minutinhos que já está de volta. Com mais de 15 anos de mercado, a Liberty Cartuchos Originais Compatíveis, localizada em Vila Velha, atua na substituição de cartuchos e aluguel de impressoras, garantindo rapidez e qualidade no processo. Nada de dores de cabeça com impressão, hein? Atendendo a todo o Brasil pelo site libertycartuchos.com.br, você escolhe, paga e recebe o seu pedido sem sair de casa. Liberty Cartuchos, liberdade para imprimir quando e quanto quiser. Olá, sou Claudinei Uliana, especialista em conexões e empreendimento. Desde criança sempre fui apaixonado por empreender. Tive um ambiente empresarial e comercial como atuação. Depois de 15 anos no mercado, descobri que empreender a minha própria jornada seria o meu maior ato de mudança. Isso apresenta a você a oportunidade de alavancar seus resultados a partir do poder das conexões e networks. Entregar segurança e bem-estar é nosso pilar. E acreditamos que não cuidamos simplesmente de clientes, cuidamos de vidas. Oferecemos o melhor em tecnologia e gestão e uma equipe capacitada e treinada para garantir a sua segurança dentro e fora de casa. E é dessa forma que a Froistec cuida da sua família. Froistec, segurança e bem-estar. Estamos de volta com o Capixaba Cast com o Vinícius Melo. Agora na reta final da nossa entrevista, você, olha, não sai daí porque essa reta final promete, né, Lucas? Exatamente, a gente teve vários aprendizados, inclusive que não é yoga, é yoga, yoga do seu jeito. A gente está trabalhando tudo isso aqui, dando um show de inspiração pra gente, né, Charles? Assim, você traz isso aí com muita intensidade, que o Charles vai trazer agora pra gente uma pergunta pra gente finalizar. Exato. Agora a gente quer saber, Vinícius, como a yoga, ela participa aqui nesse cenário do comércio capixaba. Ou yoga, ou do seu jeito, tá tudo bem. Pode fazer a pergunta de novo aí. Né? Como que a yoga ela participa desse crescimento nesse cenário capixaba para ajudar todo o comércio, todos os empreendedores a se projetarem aqui no nosso estado? Primeiro a gente assim, tem uma gratidão muito grande pelo Espírito Santo ter aberto literalmente as portas para a gente poder começar um negócio aqui de dentro. Muito se diz que o capixaba ele às vezes é meio introvertido, ele não dá muita oportunidade, mas foi aqui que a gente conseguiu tirar nosso negócio do zero sem muito recurso e a gente é muito grato por isso. E uma conta que a gente faz internamente, lembra que eu comentei do onboard, quando os colaboradores entram, a gente faz uma conta com eles para que eles tenham a noção do tamanho do impacto que a gente está gerando na vida das pessoas. E aí eu queria dividir essa conta aqui com vocês. Por favor. Basicamente
a gente olhar para um pequeno negócio, assim, um pequeno mesmo, um negócio de alimentação, uma sorveteria ou um churrasquinho que você passa ali na frente de uma pracinha e vê alguém ali, meia dúzia de pessoas trabalhando, a gente fez alguns estudos já, existem alguns dados públicos que falam que, em média, para esse público que a gente atende, existem cerca de 4 a 6 pessoas envolvidas com cada uma dessas operações. Às vezes é o dono, uma tia, um irmão e mais 2 funcionários. Ou é o dono, 2 funcionários, um garçom e um motoboy. Uma média ali de 5 pessoas, vamos fazer assim. E aí que cada uma dessas pessoas, elas podem, dentro da sua rotina, às vezes ser a mantenedora de uma casa, de uma família que talvez tenha ali mais 4 pessoas. Então, qual é a conta que a gente faz com esses colaboradores quando eles chegam para fazer parte do nosso projeto, né? Que ele não precisa olhar só para o numeral ali, para o número de restaurantes que a gente atende, que hoje já são milhares, espalhados Brasilzão afora. É que para cada um desses números que ele veja lá de um novo restaurante que a gente fechou, que ele entenda que existem 5 pessoas que são remuneradas por aquele trabalho e às vezes mais 4 pessoas que indiretamente, às vezes se alimentam por conta de um trabalho informal, seja ele informal, mesmo que esteja nesse nível, porque a gente está fazendo com que a economia cada vez seja mais próspera e isso gera oportunidade para todo mundo, e isso reduz violência, e quando reduz violência, reduz para todo mundo. Então a gente, de fato, entende o nosso protagonismo nessa história também. Perfeito. Não é ficar sentando aqui esperando que vai cair algo de mão beijada do Estado, do governo, e a gente não está falando de governo A, B, C ou D. Cara, nós somos os protagonistas. Então, assim, vamos... quando a gente estiver passando na frente de uma pracinha e ver aquele montão de food truck lá, de barraquinha de sorvete, ou às vezes de uma saladeria, de um restaurante, vamos olhar para aquilo ali como uma oportunidade de que alguém que está tomando risco, de que quer sim ser remunerado por isso e que está dando oportunidade para outras pessoas trabalharem e que essas pessoas podem ser as mantenedoras de sua casa e dessa forma a gente está criando uma sociedade melhor para se viver. Esse é o nosso propósito, é isso que a gente tem feito lá e que a gente possa ao longo dos anos impactar ainda mais a vida de outras pessoas também. Por isso é um orgulho capixaba. Por isso é um orgulho capixaba. Vini, a gente já quer até deixar claro que a gente quer você em outros episódios. Boa. Acho que você tem tanto para entregar, né? Desde quando a gente conversa, você vem acompanhando o projeto Orgulho Capixaba desde o início e com certeza a gente tem muito a aprender, não só pelo diferencial que a yoga tem, mas que você traz também. Deixo aqui, estou apoiando. Vou com você lá, ainda. Vamos lá conhecer. Estão convidados. Vocês e quem está de casa também. Todos que estão assistindo. É uma experiência realmente única. Eu experimentei um sentimento, a gente não via isso aqui no Espírito Santo. Então, quero agradecer você por você ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda é super corrida, né? E se prontificou a vir aqui trazer pra gente essa fala e que todos os capixabas, não somente capixabas, todos vocês que estão assistindo agora, possam ser inspirados, que é possível. Lá em 2017 começou uma história, hoje tá. E aí fala pra gente finalizar como que o projeto de expansão aí da yoga nos próximos 5, 10 anos, como que vocês visualizam para que vai ficar gravado, a gente vai lembrar isso aqui daqui a um período. A gente tem 2 métricas que a gente considera que está escrito na parede, assim, que a gente acompanha bem de perto. Que a primeira é chegar à marca de 100 mil estabelecimentos. Então a gente entende que é possível conseguir esse número dentro do Brasil. E eu não estou falando... Apesar de já estar com algumas operações fora, a internacionalização ela ainda não é a nossa prioridade. Não porque não há dor lá fora, e não porque a gente não possa resolver esse problema. Mas porque a gente entende que a gente quer retribuir alguma coisa para o nosso Brasilzão, já que a gente gosta tanto dessa pátria. Então, atingir essa marca de 100 mil estabelecimentos impactados diretamente e, especificamente, estar presente em todas as cidades do Brasil. Boa. Porque quando a gente chegar, e a gente sabe o desafio que é, a gente vai contabilizando lá o número de cidadezinhas que faltam, a gente entende que quando a gente chega numa cidade, quando eu puder vir aqui e falar que a gente já está presente em todas as cidades, pouco importa quem tem mais número de estabelecimentos. Assim, a nossa corrida não é essa, de quem vai ter a maior quantidade de restaurantes. A nossa corrida é que não tem ninguém sendo tão bem atendido, e eu falo de atendimento mesmo, assim, de relacionamento, de ter com quem contar, e com uma gestão mais simplificada do que os nossos clientes. Essa é a nossa corrida. Ah, mas tem fulano que recebeu um aporte muito maior. Não tem problema. Ele tem os desafios dele, nós temos os nossos, mas a nossa corrida é que não tem ninguém sendo mais bem atendido e com uma gestão mais suave, mais simplificada do que a nossa. E aí por isso que a gente quer estar presente em todas as cidades do Brasil. Porque às vezes tem alguém passando dificuldade, pagando caro, ou tendo que controlar seu negócio com planilha e com caderninho, pelo fato de não saber
que existem hoje 80 pessoas, amanhã 800 pessoas Opa. trabalhando em prol de deixar a vida desse empreendedor mais fácil. Então, por isso que a gente quer estar lá para pelo menos fincar uma bandeira e falar assim, ó, aqui tem gestão suave. Se você quiser, tem para você também. Gosto desse termo, gestão suave. Eu adorei gestão suave. E a gente certamente estaremos em breve aqui com você de volta, falando, já comemorando esse resultado. Quem tem clareza de onde quer chegar, encontra o caminho para isso, meu irmão. Mantenha a persistência. É isso aí. Né? Com certeza só existe um caminho, que é essa conquista aí. Quero te agradecer mais uma vez, né, Charles? Vamos agradecer você por ter aceitado esse convite, convidar vocês a acompanhar a Yoga, a seguir as redes sociais que você está vendo aqui e aguardar os próximos episódios com o Vinícius em breve. Exatamente. Vinícius, muito obrigado por participar conosco. Esse foi Vinícius Melo, o nosso homenageado aqui no nosso Orgulho Capixaba, mais um capixaba evidenciado aqui no nosso projeto, que tem esse objetivo de mostrar para todo o Brasil os nossos orgulhos aqui da nossa terra. Parabéns!